então nessa série, a série Dias Maus. E eu tenho dito para Deus que eu quero ouvir a voz dele. Eu quero ser dirigida, eu quero ser conduzida em tudo que eu fizer. Seja uma oração no final do culto, um aconselhamento em sala, uma palestra que eu vou dar, uma mensagem. Eu quero ouvir o que ele está falando. E hoje, enquanto eu fazia o almoço, ele trouxe uma palavra. Ele trouxe algo para mim e desde que eu estou sentada ali, eu peço: Senhor, me dá graça, me dá misericórdia, me dá a tua graça, tenha misericórdia de mim, para que eu tenha a simplicidade, a humildade de transmitir aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Porque a gente fica a tarde toda ali escrevendo e muitas vezes a gente não consegue expressar aquilo que o Senhor tem falado. E é algo que Ele compartilhou comigo, que Ele quer trazer um alerta para nós. E não só para vocês como igreja, mas eu tenho sido também alertada. E Ele tem me dito assim, que tudo que nós começamos, nós temos que terminar. Seja algo pequeno, seja algo grande. Tudo que nós começamos, nós temos que terminar. E para terminar algo, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter discernimento. Muitas vezes, eu até coloquei um exemplo aqui, a gente chega numa empresa muito feliz, cheio de expectativa, com um coração, cheio de coisas novas, mas a saída daquele lugar muitas vezes é frustrante, é traumática. E a gente tem vivido dias difíceis. Quem concorda comigo, diga amém. São dias de luta, são dias de doença, são dias de percas, são dias difíceis, são dias pesados. Domingo passado, no culto da manhã, eu cheguei e uma mulher que estava ali na porta, na recepção, ela me pegou e ela me abraçou, ela começou a chorar, ela disse: pastora, por favor, ora por mim. Eu acabei de sair de um tratamento de câncer e eu voltei a fazer os exames e o câncer voltou no meu fígado. Eu estou desesperada. Sabe, são dias difíceis. As pessoas, nós como igreja e como indivíduo, nós temos vivido dias difíceis, dias pesados. Decisões precisam ser tomadas. A gente tem vivido uma pressão. Quem tem a impressão que vive dentro de uma panela de pressão? Que a qualquer momento você vai estourar. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso chama-se batalha espiritual. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual em todo o tempo. E Deus, Ele quer hoje alinhar o nosso coração, aquilo que está acontecendo e aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele está falando. E eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma resposta hoje para mim e para você. Amém? Eu quero que você abra então a tua Bíblia em Juízes 6. Abra lá. Desde o verso 1, por favor, pode colocar a NVT. Diz assim: os israelitas fizeram o que era... O que eles fizeram? O que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio,
saqueadores de Midian e de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Estes bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível de contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. O povo pediu o quê? A quem? Quando os israelitas, verso 7, clamaram ao Senhor por causa dos inimigos de Midian, o Senhor lhes enviou um que disse: assim diz o Senhor, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos aqueles que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, cujas terras agora vivem. Vocês não me deram ouvidos. O livro de Juízes, ele vem logo na sequência. Perdão, ele é depois do livro de Josué. Ele precede o livro de Josué. E dentro desse cenário aqui não haviam mais líderes. Moisés já tinha morrido, Josué já havia morrido, não havia quem liderasse o povo. Essa era a condição de Israel. E sem um líder, o povo ele estava desorganizado. Eles se tornaram um povo instável. Não havia mais no meio dele a moralidade de Deus. Não havia mais no meio do povo obediência. Eles não ouviam a voz de Deus. E eles caíam constantemente em idolatria. E eles sofriam por conta disso, por conta de cair na idolatria. Eles sofriam nas mãos dos seus inimigos. A fidelidade a Deus nesse período, ela tinha curta duração. Eles eram fiéis por pouco tempo, até que algo se levantasse. Eles sempre esqueciam da aliança que eles haviam feito com Deus, daquilo que o Senhor tinha feito na vida deles. E aqui, esse livro, ele mostra que Deus, ele levanta nesse tempo líderes, juízes, profetas, para guiar, para defender, para instruir o povo de Israel. Os juízes, eles eram levantados para julgar, para governar, para declarar sentenças, para decidir questões difíceis. A palavra juiz, ela vem do hebraico que significa shapat. Eu acho que é assim que se pronuncia. E isso representa o juiz dentro de uma nação. Ela representa o governo de Deus. Era aqueles que resgatavam, que libertavam, que protegiam e que faziam a justiça, traziam a justiça de Deus no meio do seu povo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. E esses homens, eles eram levantados de tribos onde Deus designava eles e colocavam eles nessas funções. Eram funções importantes, eram funções de responsabilidades. E eles constantemente tinham que estabelecer os princípios, os mandamentos e a verdade de Deus para aquele povo. Só que quando a gente lê Juízes, a gente vê o tempo todo, a cada versículo que a gente lê, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ler o verso 1, o verso 2, o verso 3. Isso está praticamente no livro todo. Eles esqueceram do Senhor, eles deixaram do Senhor, eles não lembravam da aliança do Senhor. Eles viviam
eles faziam o que era mal. Isso era repetidamente na vida dos israelitas. Era um hábito pecar constantemente contra Deus. Deus havia dado uma terra para eles. Deus estava presente com eles nas batalhas. Eles já haviam tido conquistas, eles já haviam tido vitórias. Mas Deus havia dado uma ordem para eles. Deus havia dado uma única ordem para esse povo: tirem os inimigos do meio de vocês. Eles precisam ser completamente expulsos do território de vocês. Só que Israel não havia expulsado os inimigos. Quando a gente lê aqui Juízes, o verso 2, Deus pergunta assim para eles: por que vocês desobedecem a minha ordem? Eu afirmei a minha aliança com vocês e eu jamais vou quebrar, mas por que vocês não me obedecem? Expulsem os inimigos da terra de vocês. Aí você vem para mim e pergunta: pastora, mas que inimigos são esses? Todo livro, quando você lê, você vê o registro de Israel. O conflito deles era contra cananeus, amorreus, ferezeus, heteus, jebuseus. Pastor, o que é isso? Esses são os inimigos da minha e da sua alma. E eu quero mostrar o que cada um deles representam. Existem 7 inimigos da nossa alma. 7. Eu trouxe aqui os 3 principais inimigos que eu entendo que nós estamos sendo como igreja seduzidos, cegados por ele, e nós não conseguimos avançar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, os cananeus, eles eram um povo que eles adoravam a Baal. Eles faziam sacrifícios de animais, eles faziam sacrifícios humanos. Era uma entidade. E Deus disse para eles: não se contaminem, não se influenciem, não deixem ser influenciados. E sabe o que acontece? A gente vem para Jesus, a gente reconhece Ele como nosso Salvador, mas muitas vezes os inimigos da nossa alma, eles permanecem ali, que são fortalezas, que são opostas diretamente às direções que o Espírito Santo traz para mim e para a tua vida. E a gente se torna fraco, a gente se torna vulnerável, a igreja se torna uma igreja fraca. E o que são esses inimigos? É uma busca incansável por uma satisfação das nossas necessidades. São desejos carnais, são coisas, são concupiscências dos nossos olhos, da nossa carne. Ao invés da gente olhar para Jesus, para a cruz, a gente olha para o mundo, a gente olha para as coisas que trazem, que trazem desejo para a nossa alma. E isso faz a gente viver sem Deus. Isso faz a gente viver independente de Deus. E eu quero mostrar para você o primeiro inimigo, que são os cananeus. Os cananeus representam a área da nossa vida chamada de ganância, querer sempre mais. A Bíblia chama isso de concupiscência dos olhos. Pessoas que desejam sempre ter, e se for necessário negociar valores para se ter, não irão hesitar. Essa concupiscência nos olhos, sabe o que ela faz com a gente? Ela nos afasta da palavra e ela destrói a nossa confiança em Deus. Ela nos leva a viver um egoísmo, ela nos leva a viver o interesse próprio. Sabe, aquela pessoa que nunca está satisfeita, ela quer sempre mais. E para ter mais, ela está disposta a quebrar princípios, a negociar valores para alcançar aquilo.
E essa é uma porta de entrada de desordens na nossa vida, muito forte. São coisas sutis, são coisas pequenas, porque dentro da moralidade nós sabemos quais são os pecados. A gente não deve matar, a gente não deve roubar, a gente não deve adulterar. Dentro da moralidade nós conhecemos e nós vivemos isso. Mas existem inimigos da nossa alma que são sutis e a gente não consegue perceber, e isso vai afastando a gente do Senhor. E quando a gente ouve isso, a gente pensa: isso aqui não é para mim, isso aqui é para o João, isso aqui é para Maria. O Pedro tinha que estar ouvindo isso, mas eu quero dizer que essa palavra hoje é para você. Eu não quero que você pense em ninguém aqui, a não ser você. Eu quero que você se identifique. Qual é o seu inimigo? A concupiscência dos olhos, ela leva a gente aos nossos próprios interesses, viver os nossos sonhos, a nossa perspectiva. Tudo que é nosso, tudo que é o eu, tudo que é para mim é mais importante. Eu sou o primeiro, eu. E Jesus vem último. E aí o homem, ele faz tudo para alcançar isso, e a gente deixa Deus de lado. Isso gera em nós enganos, manipulações. Sabe, o desejo pela aceitação, por coisas materiais, reconhecimento e influência, o consumo exagerado de coisas, o egoísmo. Gente, isso são coisas que estão encalacradas em nós, principalmente nós que temos berço cristão. Hoje o homem, ele tem uma necessidade de uma aprovação do mundo, e a gente negocia, a gente está aí com esses inimigos dentro de nós, e a gente é muito bom para se avaliar, mas para mudar a gente é resistente. Existe dentro de nós uma dureza no nosso coração. A gente, na hora de se autoavaliar, a gente escreve o nosso pecado, mas na hora de viver uma dependência com Deus, a gente não consegue. A gente vive independente dele, e a gente vai construindo ídolos no nosso coração, coisas que são mais importantes, coisas que vêm primeiro. E Deus está pedindo para a igreja renunciar à idolatria, renunciar ídolos, buscar o amor, buscar a graça, buscar a dependência, buscar a misericórdia, colocar um coração rendido diante dele. É isso que ele pede para mim e para você. O segundo inimigo são os amorreus. Isso fala da soberba da vida. Os amorreus representam a área da alma correspondentes à independência. Leia comigo: independência, soberba e individualidade. A Bíblia chama isso de soberba da vida, ou seja, pessoas que são extremamente independentes e que se recusam ao quê? Alguém se identifica? A soberba da vida, ela destrói. Sabe o que ela destrói? A nossa obediência a Deus. Os amorreus, eles representam a área da nossa alma que leva a gente à individualidade. Pessoas que são independentes, exercem, sabe aquelas pessoas que exercem sentimentos de superioridade? Se acham melhor do que os outros, menosprezam aqueles que são menores. Sabe, essa é uma muralha enorme, enorme, que entra no coração do homem e da mulher, e a gente precisa de salvação. A gente precisa olhar para isso. Meu Deus, eu sou assim, eu preciso me arrepender, eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudança, eu preciso de humildade dentro de mim. Sabe, essa soberba, ela leva a gente a viver do nosso jeito, a governar o nosso próprio mundo, a tomar as nossas próprias decisões, a entender que a gente não precisa mais de Deus. Deus, se eu precisar eu oro, mas eu estou levando a minha vida aqui, está tudo bem. E isso nos afasta, nos desvia da adoração, tira a nossa obediência. Por quê? Porque a gente não pede mais orientação.
A gente não pede mais direção. A gente entende, acha e pensa, né, tolos que somos, que a gente pode viver uma vida sem consultar a Deus. E uma vida cristã, ela precisa ser caracterizada pela humildade, pela dependência, por ouvir Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque eu vivi muito tempo assim, e eu ainda preciso mudar em muitas coisas. O Senhor tem trabalhado no meu coração. Nos últimos 2 anos eu tenho vivido, eu tenho buscado caminhar nessa direção, em obediência, em humildade, entendendo que não é na minha força, não é na minha inteligência, não é no meu entendimento, mas é que na minha fraqueza a força dele se aperfeiçoa. E não é nada sobre mim, é sobre ele. Tudo que eu vou fazer aqui, quando eu subo aqui, é para exaltar o nome dele. Não é nada sobre mim, não é o nome da comunidade, não é o nome do Márcio, não é o meu nome, é o nome de Jesus. É ele que salva, é ele que transforma, é ele que cura, é ele que faz todas as coisas. E se nós entendermos e andarmos nessa humildade, a gente vai vencer. A gente vai vencer os inimigos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente, eu estou correndo porque meu tempo está muito apertado. O terceiro inimigo são os heteus. Os heteus, ele fala da concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Apetites, desejos, paixões e etc. O que isso faz dentro nas áreas da nossa vida? Ela nos afasta da vontade e da dependência de Deus. Então, como que Satanás faz? Ele encontra a tua vulnerabilidade. Pode ser um apetite por comida, pode ser um apetite por sexo, pode ser uma tentação, eu não sei, mas ele vai encontrar essa vulnerabilidade em você, e ele vai gerar tentação para que você caia o tempo todo. Entenda, comer é bom, mas abusar da comida é pecado. O sexo é bom e ele foi criado e ele foi gerado por Deus, mas o sexo fora do casamento, o adultério, a homossexualidade é pecado. A masturbação é pecado. E quando você vive dessa forma, você vive na concupiscência, nos desejos da tua carne, e isso não pode ser satisfeito. Entenda que os desejos da carne, eles nunca serão satisfeitos. Você sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Eu quero alertar a igreja: cuidado, a dureza do coração. Cuidado, olhe para você. Eu quero que você olhe para você e você consiga. Eu quero que você encontre em você quais são os inimigos. Porque isso impede a tua maturidade, isso impede o teu crescimento, isso gera uma fortaleza, uma resistência. E hoje o que Deus quer fazer aqui, Ele quer levar a gente para um arrependimento. Ele quer levantar homens e mulheres de justiça e retidão. A justiça é o que você faz fora, mas a retidão é o quanto você muda por dentro, é o quanto os princípios de Deus estão aqui, e aquilo reflete no teu caráter, na tua palavra, na tua ação, no teu comportamento, na tua vida. E é isso que Deus quer: homens e mulheres firmes, homens e mulheres de verdade, homens e mulheres arrependidos, libertos, salvos. Ele quer eliminar a sujeira da nossa alma. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer nos dar um propósito. Ele quer nos dar uma identidade. Ele quer dizer quem você é. Mas a gente precisa olhar para a gente e reconhecer. A Bíblia diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Sabe como que é o pecado? Não, olha aqui. Às vezes a gente acha que é algo tão sutil, tão pequeno. O descanso físico, só que ele é pecado quando o descanso físico se torna em preguiça. A quietude se torna em falta de comunicação. A capacidade de lucrar se torna em avareza, em ganância. Próximo. O desfrute da vida se torna em intemperança. O prazer físico se torna em luxúria. O interesse no que pertence aos outros se torna cobiça.
O desfrute da comida se torna gula. O amor a si mesmo se torna egocentrismo. O respeito a si mesmo se torna vaidade. A comunicação se torna fofoca. É pecado a cautela quando se torna em descrença. O otimismo quando se torna em insensibilidade. É pecado a raiva quando ela se torna fúria descontrolada. O amor quando se torna uma superproteção. É pecado quando o julgamento se torna uma crítica. E por aí vai. É uma lista enorme. E são coisas o quê? Sutis. Quem está entendendo aqui, por favor, levante a mão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entenda, ó, a amizade do mesmo sexo é pecado quando se torna homossexualidade. A liberdade sexual é pecado quando se torna imoralidade. O escrúpulo se torna perfeccionismo. Quando a generosidade se torna desperdício, quando a autoproteção se torna em desonestidade, quando o cuidado se torna medo. Até aí. Olha quanta coisa a gente comete e a gente nem percebe. É sutil. É sutil. É assim que Satanás trabalha. E aí, por isso, a gente não consegue cumprir uma única ordem que Deus fala: expulsem os inimigos das terras de vocês. Deus está pronto para entregar algo para nós, mas eu e você, a gente precisa expulsar os inimigos da nossa alma. Porque muitas vezes uma desobediência individual, ela leva a uma desobediência coletiva. E isso nos afasta de Deus. A gente não pode ficar preso nesses ciclos. Pecado, pecado, confissão. Não, a gente precisa de mudança. E isso fala de um estilo de vida. Às vezes a gente precisa se expor. Às vezes a gente precisa expor as nossas verdades. Sim, eu tenho problemas de relacionamento. Sim, eu tenho pecados, eu tenho defeitos. Sabe, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ser sincero. A gente precisa ter humildade para fazer isso, para trazer a verdade de quem realmente nós somos. Sabe o que os especialistas do mundo digital, eles dizem? A era que nós vivemos hoje, a fase que nós vivemos hoje, as pessoas aí fora, elas querem ver a verdade, quem é de verdade. As pessoas não querem mais maquiagem, não querem mais falsidade. Elas não querem, elas querem pessoas que são de verdade. O que ela é ali, ela é lá fora, ela é na casa dela, ela é na igreja, ela é no trabalho, ela é com a professora, ela é quem ela é em qualquer lugar. O tratamento com as pessoas é em qualquer lugar, é em qualquer ambiente. As pessoas querem se relacionar com pessoas de verdade. Isaías fez isso. Quando você abre o livro do profeta, no capítulo 20, Deus ele pede algo para ele. Ele diz: Isaías, tira suas vestes, anda descalço e nu, e se despoja de tudo aquilo que não é teu. Isso simboliza uma verdade, uma vulnerabilidade. A Bíblia diz que ele tirou a roupa, ele tirou os sapatos, ele andou nu. Ele expôs as suas vergonhas. Você pode entender o que é isso? Você tem coragem de expor as suas vergonhas? Como que você faz quando você é confrontado? O que você faz quando alguém confronta você? Sai da igreja? Fica chateado com quem te confrontou? O que você faz? O que você faz? A gente precisa entender que é um tempo de verdade. É um tempo, talvez aquilo que Isaías fez foi desconfortável, foi constrangedor, mas aquilo trouxe verdade e obediência, trouxe graça na vida dele. A parte 2 do texto aqui, quando nós lemos a partir do verso 7 ali de Juízes, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram. E quando eles clamaram, o Senhor traz uma saída, o Senhor fala algo com eles.
quando nós passarmos por dificuldades, nós devemos clamar ao Senhor, porque quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. E a Bíblia diz que depois que aquele povo clamou, orou, Deus levantou quem? Um profeta. Deus levantou um homem de Deus com uma palavra. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai levantar nessa casa profetas para esse tempo. Sabe, você que estava escondido, você que... Eu profeta, pastor? Não, eu não tenho capacidade. Deus vai levantar você. Deus vai levantar homens, Deus vai levantar mulheres, Deus vai trazer palavras de sabedoria, de conhecimento. Deus vai levantar os profetas com voz profética para essa geração. Em nome de Jesus, assim como os Juízes diz que Débora foi uma profetisa e ela foi levantada para aquela hora, em nome de Jesus eu quero declarar: despertem os profetas da nova aliança, em o nome de Jesus, sejam despertados, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor traga vida a vocês, que tire o medo, que traga a vocês um entendimento daquilo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar profetas, o Senhor vai levantar profetas nesse lugar. Sabe, quando eu comecei a estudar a respeito dos midianitas, que o texto de Juízes fala, que nós lemos, ele fala de distrações, e tudo que nós lemos aqui, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, nos leva às distrações. Quantas coisas têm nos distraído, quantas coisas têm nos afastado da presença do Senhor. Mas Deus diz assim, que Ele procura homens e mulheres segundo o coração dEle. Mas talvez você olhe e fale: pastora, eu profeta. Eu quero trazer uma palavra que está em Gênesis 17:1 para você, que Deus diz assim, ó: ande comigo e sê perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e ti, e eu não te deixarei. E é isso que vai levantar você como um profeta: andar com Ele, caminhar com Ele, conhecê-lo, viver com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você não precisa saber muito, você precisa apenas se dispor. Sabe, peça uma palavra para você, para que Deus traga uma direção para o seu ano. Essa palavra, a Bíblia é uma palavra profética. Você precisa de respostas, ela tem. Você precisa de direção, ela tem. Você precisa de instruções, ela tem. Em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam abertos, para que haja entendimento e revelação dessa palavra para esse tempo. E eu quero encerrar. A parte 11, o verso 11 de Juízes 6 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Mas o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro forte e corajoso. Talvez Gideão fosse um homem calado, simples, mas ele era destemido, porque a coragem dele veio da confiança que ele tinha em Deus. Escute, o medo que você tem, ele não pode estar acima da confiança que você tem em Deus, porque é Ele que vai te levantar com tudo aquilo que você precisa. Ele se olhava aqui de uma forma, mas Deus olhava ele de outra forma. E Deus sabe quem você é. Ele deu uma identidade, um propósito para você, e Ele tem algo extraordinário para você.
Não olhe para o medo, não olhe para as suas limitações, não olhe. Se eu olhasse para mim, para as minhas limitações, eu não estava aqui, eu estava lá em casa dormindo com a boca fechada. Se eu olhasse, se eu acreditasse em tudo aquilo que Satanás colocava na minha mente de quem eu era, eu não estava aqui hoje. Em nome de Jesus, tudo que gera medo em você, tudo que gera, que não impede de você de romper, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Da mesma forma que Deus me levantou, Ele também vai te levantar. Quantas vezes eu subi nesse altar intimidada, quantas vezes eu tive vontade de descer e desistir, quantas vezes Satanás atacou a minha mente, quantas vezes eu fui para casa, muitas vezes frustrada, pensando, meu Deus, essa palavra, sabe, mas é Deus quem faz, é Deus quem opera todas as coisas. E hoje Deus me fez lembrar de uma visão que Ele me deu no chuveiro. Ele mostrou para mim um arqueiro que segurava um arco com uma flecha. Eu já disse isso aqui no Ministério de Mulheres. E ele enviava aquelas flechas. E naquele dia ele disse, você é uma flecha que eu vou enviar. E hoje ele me fez lembrar, você não é mais uma flecha, você é um arco. Eu te dobrei, eu te humilhei. Você passou por dores, você passou por dificuldades. Você ainda está vivendo um processo, mas é tempo de você enviar. É tempo de você profetizar. É tempo de você ativar. Sabe, cada mulher, cada pessoa que me pede oração aqui, eu tenho orado, Senhor, coloca fome, coloca sede, coloca o desejo pela Tua presença. Porque isso foi algo que Deus colocou na minha vida e eu quero transferir isso para vocês. Esse desejo, essa fome, essa vontade de estar na presença dEle. Sabe, toda luta, toda dificuldade, toda dor que você passa, ela não é à toa. Tem um propósito de fazer amadurecer, crescer. Tem um propósito de te desenvolver. Ela tem um propósito. Toda dor tem um propósito. Sabe, e pense o que é um arco sem uma flecha. O que é uma flecha sem um arco? O que quer dizer isso? Eu preciso de você, vocês precisam de mim. A gente precisa gerar unidade. A gente precisa andar numa mesma visão. A gente precisa ter o mesmo propósito. Lembra uns dos inimigos ali, o que era? Era divisão, era contenda, era briga. A gente precisa uns dos outros e é tempo que o Senhor está comissionando homens e mulheres que ouçam a sua voz, que estejam atentos àquilo que Ele está falando, que largue tudo, que pare. Sabe o que é o fato de Maria parar e estar aos pés de Jesus? É você ter a capacidade de parar tudo que você está fazendo naquela correria do teu dia e ouvir Deus. Isso é ser Maria. Sabe quem tem essa capacidade de parar? Sabe aquela correria do teu dia e você fala, Deus, eu vou parar com isso, eu quero te ouvir, eu quero estar aos teus pés, eu quero ouvir o que o Senhor está falando. Esse é o coração de homens e mulheres que Deus está comissionando. É hora de despertar, é hora de acordar.